Guten Morgen, bom dia. Eu sou Cássia Freire da Berli. Hoje eu vou falar sobre preconceito. É uma pergunta que me fazem muito constantemente, né? Os alemães são preconceituosos? Sim, aqui tem alemães preconceituosos, como tem no mundo todo, não é verdade? Mas a maioria não é preconceituoso e eu, particularmente, não sofro preconceito aqui. Então vamos, né, por partes, tá? É, Quando eu entro numa loja aqui, né, é muito comum as pessoas virem para mim e falarem, Can I help you? Né? Isso me incomoda um pouco, porque eu já estou há bastante tempo aqui, né? Mas eu compreendo que eu tenho uma aparência diferente, um jeito diferente, não sei muito bem o que é, né? Mas eles percebem que eu não sou alemã, né? E é uma forma de ajudar, né, gente? De querer ajudar. Agora, isso acontece só aqui? Não, né? Quem não me conhece muito bem, não sabe, meu companheiro é alemão. E quando a gente está no Brasil, né? Não é a mesma coisa? Quando eu vou negociar algum preço, eu escondo ele. Eu falo, não vem, porque se você vier, o preço vai aumentar. Entendeu? Porque quando eles veem, né, o cara alto e tal, ele já sabe que ele é alemão, o jeitão, aquele jeito, né, de gringo, né? Então, isso acontece aqui e acontece lá, né? Mas os brasileiros, eles têm uma boa fama, vamos dizer assim, no mundo todo, uma fama de serem alegres, de gostarem de dançar, de gostarem de rir, então não serem, né, sei lá, terroristas, entendeu? Um povo em guerra, então os brasileiros geralmente são muito bem recebidos aqui e as pessoas gostam muito de mim nas festas, eu não tenho esse tipo de preconceito, né? Agora eu estou falando de uma cidade grande, né? Eu moro em Berlim, né? As cidades pequenas são diferentes. Então vamos de novo comparar com o Brasil. Se eu chego com meu marido no Rio, em São Paulo, estou ali em Ipanema, no Rio de Janeiro, eu vou a um restaurante ali, né? As pessoas estão mais acostumadas, então eles até percebem que ele é estrangeiro, mas é uma coisa mais comum, né? Ninguém fica tão assim interessado ou, né, olhando. Mas eu já fui para o interior do Nordeste, né? E aí a coisa muda, porque ele é muito grande, ele é muito branco. Se ele vier da praia, então ele tá vermelho, ele é muito diferente. Então todo mundo olha, né, com interesse, com curiosidade, né? E aqui é a mesma coisa, né? Se eu chego numa cidade pequena, mais exótica, com a roupa mais colorida, diferente, mais morena, né? As pessoas também olham diferente, algumas com interesse e outras com receio, né? Então, tudo isso vem do desconhecimento, né? Então, Berlim é uma cidade que tem uma história toda de muitos imigrantes vindo para cá. Então, Berlim já é mais acostumada, é uma grande metrópole, né? Com muitas nacionalidades aqui. Então, aqui realmente as pessoas são mais acostumadas, mas no interior da Alemanha é um pouco diferente, né? Também tem que falar de alguns fatores importantes, né? Por que o alemão, em geral, ele tende a ser menos preconceituoso? Eu acho menos preconceituoso do que o brasileiro. Eu sofro mais preconceito no Brasil do que aqui, né? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Bem, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha passou por um processo de desnazificação, né? Então, aqui, né, eles achavam que eles eram a raça superior, né? Eles eram a raça ariana que ia dominar o mundo todo. Então, isso teve que acabar. Então, mesmo que o alemão se ache superior, ou que ele normalmente ele não expressa muito isso porque não é bem visto aqui. O alemão que é patriota, ele é meio confundido com extrema direita, com nazista, né? Então não pega muito bem aqui. Então as pessoas maneiram um pouco por causa disso, tá? Isso é um fator muito forte. Agora, é claro que aqui tem grupos, né, neonazistas e tal, mas não são a maioria, são a minoria realmente,
né? E o outro ponto, né, é o nível cultural, né? As escolas aqui são, né, gratuitas, tá? E de boa qualidade, o ensino é de ótima qualidade aqui, e isso faz toda a diferença. Eu sou professora, eu acredito na educação, e eu acredito que realmente a educação, né, a cultura, quando você estuda a história, você entende os povos, você entende o porquê das coisas, você começa a ser mais aberto, né, mais receptivo, né, para as pessoas. Então, isso é uma coisa que aí existe uma diferença grande entre o Brasil e a Alemanha. O nível cultural do alemão é muito alto, né? Não estou falando financeiro, né? O nível financeiro não quer dizer que a pessoa seja culta. Tem gente que tem muito dinheiro, mas, né, não tem tanta cultura e tem muito preconceito. Então, eu acho que é realmente o conhecimento que abre, né, a mente das pessoas. É, né, assim que eu vejo. Bem, agora tem um outro fator, né, que às vezes passa como preconceito, que acontece muito em restaurantes, em supermercados, né? Os brasileiros reclamam e tal, mas é o seguinte, aqui tem muitas regras, né? E eles não têm paciência para pessoas muito lentas, né? As pessoas que não têm esse senso comunitário, né? Você tem que estar sempre aqui pensando no outro, não pode ser egoísta para si. E às vezes a gente tem essas manias, né, brasileiras de estar no caixa, achar que aquele é seu momento, se demora muito ali, então o pessoal já não tem muita paciência, essa coisa também de achar que outra pessoa vai lhe servir, né, no restaurante, achar que porque o cara é garçom ele vai 10 vezes trazer o que você quer, eles não gostam, eles pedem para juntar o pedido, eles não gostam que falem muito alto, né? E tem várias outras coisas culturais que o brasileiro acha que é normal, o alemão não gosta e vice-versa, porque no Brasil também o Renê às vezes faz coisas que os brasileiros não gostam. Eu sempre dou esse exemplo. Por exemplo, entrar num restaurante sem camisa. Ele acha, tá quente aqui, eu vi da praia. Não rola, no Brasil não rola, né? Então você vai colocar a camisa, não fica legal. Não sei se você esteja num botequinho ali na beira da praia e tal, mas se não, não rola. Então essas diferenças elas acontecem, né? E assim, também outra coisa que eu acho é algumas pessoas, eu tô falando dos brasileiros porque a gente, né, tá aqui entre brasileiros, né? Alguns brasileiros que se mudam para cá e sofrem preconceito, também tem que analisar um pouco assim. Eles não têm muita paciência, né, para as pessoas que não têm, que não se integram, né? Então você mora aqui há muitos anos, você não sabe falar alemão, você não sabe falar inglês, pelo menos, você não sabe a história, um pouco da história da Alemanha, não sabe nada sobre o Muro de Berlim, os acontecimentos, você não sabe usar o transporte público aqui, tudo isso eles não têm muita paciência, né? Então, fica perguntando tudo, ou essa coisa, eles não ficam dentro da casa do outro. Então, são vários fatores que você tem que se ligar, né? Se você se muda para cá, para você ser bem recebido na sociedade, né? Eu não tenho absolutamente nenhum problema com os alemães. Claro, às vezes tem uma mulher ou outra, alguma coisa, mas aí, gente chata tem no mundo inteiro, né? Essa coisa entre mulheres. Como a gente pode dizer que no Brasil não tem, né? Tem demais, né? Mas em bem menor grau eu sinto aqui, né? E isso é uma coisa assim, meio humana, né? Agora também um outro preconceito que acontece é porque, por exemplo, aqui em Berlim, algumas clãs que fazem roubos assim muito grandes, são clãs árabes, famílias árabes, então isso aí, né, acaba gerando um preconceito, também essa coisa do terrorismo, tudo isso, né, então é ruim para o povo, né, porque se alguns fazem isso, as pessoas acabam generalizando, mas de novo, como eu disse, sempre as pessoas de menor nível cultural, né, e então é isso. Agora eu vou dizer assim, essa é a minha experiência. Eu vou dizer uma coisa que eu falo às vezes nos meus tours, né? Quando as pessoas perguntam, porque, veja bem, por que eu tô falando isso? Eu tô falando de peito aberto, né? Porque eu não vou falar só aqui o bonitinho, né? Eu vou aqui um pouco arriscar, né? A falar um pouco mais a verdade que eu sinto, porque eu sofri muito preconceito a minha vida inteira, né? Porque eu nasci no Rio de Janeiro, a minha família era da Paraíba, é da Paraíba, né? E meu pai militar, sempre me rotularam, eu casei várias vezes, né? Eu tenho um apartamento na Barra da Tijuca, então eu trabalhava no Leblon e parece que você mora na Barra da Tijuca, parece que você mora num lugar péssimo, meu apartamento é
lindo, com vista para o mar, uma praia maravilhosa, e eu não consigo entender isso, né? Parece que não tem valor, né? Então tudo isso é muito chato, eu acho. Então sofri tudo isso e agora eu sou mulher de gringo, né? Então quando eu chego no Brasil, eu já tive problemas em hotéis, né? De pessoas acharem que eu era garota de programa, me tratar assim, gente, não, olha para mim, vocês me seguem todo dia, né? Sabe, eu não provoco, não faço isso, né? E também não tenho nada contra garotas de programa, mas assim, eu tô dizendo é que foi um tratamento muito ruim, que foi me dado e não foi só uma vez. E também todo mundo pensa que o alemão paga minhas contas, mas já aconteceu no Brasil também, uma tendência de por eu ser mulher, achar que o marido é que paga suas contas, você viaja, você faz isso porque o marido paga, é um preconceito que eu também não gosto, né? E também sinto que esse encantamento pelo alemão quando eu chego no Brasil, né? Quer dizer, então às vezes eu sou deixada de lado, né? Porque as pessoas querem o Renê, né? Às vezes eu quero visitar conhecidos e às vezes o Renê vai um pouco depois e esses conhecidos eles querem que eu vá visitá-los quando o Renê chegar. Eu sinto que a importância é que ele esteja lá, porque ele vai trazer um prestígio de ainda existe muito isso, né? E não está distante, não, tá, gente? Pois é, então, agora, para terminar, eu vou deixar aqui um pensamento que eu tenho, que eu vejo, eu sinto assim. E também não são todos os alemães, nunca são todos, não são todos os brasileiros, e essa é a minha experiência. Cada um tem uma experiência diferente. Mas eu acho que para muita gente vai ser legal o que eu vou falar agora. Eu vejo assim, muitos brasileiros, por exemplo, chegam aqui fazer turismo comigo, ou quando eu estou no Brasil, quem não me conhece, é como se eles tivessem um livrinho da minha vida já todo escrito, tá? Então, se eu sou, como eu disse, filho de nordestino, filho de militar, casei, então já tem todo aquele preconceito ali, tudo sobre, já sabem tudo sobre mim. E aí eu tenho que lutar para ir tirando esses preconceitos das pessoas, né? E aí eu acho meio chato isso, né? Porque é aquela coisa que a gente fala até quando tem um crime, né, no Brasil, parece que você já é direto culpado, você tem que provar sua inocência, e deveria ser o contrário, né? Então eu vejo assim, a pessoa tem aquele livrinho cheio de preconceito já sobre você, já vem com aquelas historinhas, né? E você vai tirando isso, né? E aqui é o contrário, né? Eu sinto muito assim que o alemão chega para mim com um livrinho em branco. E conforme ele vai conversando comigo, ele vai preenchendo esse livro sobre mim, entendeu? E eu acho isso muito mais bacana, tá? Então é isso aí, espero que tenham gostado. Até a próxima vez. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!